aquele cheiro, o do sal no ar, da brisa do mar que trazia promessas de novos dias. 5 anos. 5 anos que o oceano guardava os segredos que pesavam como pedras no coração de Lucas e Sofia. Em São Paulo, o passado havia se fechado como um livro que eles juraram jamais reabrir. Mas aqui, na Bahia, sob um sol que parecia abençoar cada novo recomeço, eles tentaram desenhar suas vidas com traços de um luxo mais sutil, mais merecido. Uma fortaleza construída tijolo por tijolo de paz e discrição, para isolá-los do caos de outra era, do sangue que manchou suas mãos. Acreditavam-se imunes, blindados pela distância e pelo tempo. Mas a paz, por mais meticulosamente orquestrada que fosse, era apenas uma frágil película sobre um abismo. Um eco distante, mas cada vez mais claro, preparava-se para estourar na melodia de suas vidas, transformando-a em um hino sombrio de retribuição. Lucas. O mesmo gênio, o mesmo magnetismo frio que, outrora, o fizera iludir fortunas em São Paulo, agora se vestia de uma nova, mas não menos afiada, astúcia. Na Bahia, ele tecia sua rede imobiliária, paciente, meticulosa, livre da imprudência voraz que quase o levara à ruína. Cada terreno adquirido, cada arranha-céu projetado, era um tijolo não só de um novo império, mas de um escudo, uma camada de segurança que ele esperava ser impenetrável. Sua voz, ao telefone, era um instrumento de sedução e poder, controlando o destino de milhões, e no íntimo, buscando controlar o medo que ainda espreitava nos recessos de sua alma. Sim, Dr. Antunes. Acreditamos que o projeto na Comandatuba irá valorizar pelo menos 30% no primeiro ano. Os planos já estão aprovados, os investidores entusiasmados. Não há como dar errado. O risco, meu caro, é um mero detalhe na equação da ascensão. E Sofia, a ladra silenciosa de joias, cujo toque leve e preciso era uma arma para o brilho proibido, agora dedicava sua destreza a linhas, cores e a sussurrante história das antiguidades. O olhar, que antes dissecava o valor oculto das gemas roubadas, agora era um farol para a alma intrínseca da arte, para a beleza que habitava o esquecimento. O antiquário não era apenas um negócio. Era um confessionário velado para sua alma atormentada, onde ela buscava reabilitar sua essência sem violar as regras. Não, ela não roubava mais. Mas a agudeza de seus sentidos, sua intuição quase sobrenatural para o que era valioso e singular, permanecia. Uma semente dormente de um talento, quem sabe, ainda à espreita de um novo caminho, um novo desafio. Esta peça não é apenas uma escultura de mármore, é a captura de um instante, um grito silencioso congelado no tempo. Uma dança entre a luz e a sombra que poucos realmente percebem. A dor da matéria transformada em beleza. É preciso sentir a dor para ver a verdadeira essura, não acha? Mas a fortaleza tecnológica, a bolha de segurança em que se aninhavam, era feita de vidro fino e trincava nos pontos mais inesperados. Os primeiros arranhões não vieram do brutal, da força, não de uma porta arrombada ou de uma ameaça agrafada em sangue. Vieram do etéreo, do quase imperceptível. Vieram do sussurro elétrico que permeava cada byte, cada linha de código de suas vidas, modernas, do silêncio que se espreitava em sua casa inteligente, transformando o familiar em um estranho e hostil playground para uma sombra. Que estranho. As luzes nunca fizeram isso. Piscar assim, do nada. E o termostato? 19 graus. 23. Ele está em 23. Quem diabos mexeu nisso? A cada oscilação, um arrepio.
A cada falha, uma pontada de paranoia. A sofisticação tecnológica que, pensavam eles, lhes daria segurança, abria fissuras invisíveis para a sombra se esgueirar. Um eco, primeiro suave, quase imperceptível, depois mais presente, em tudo que era digital em suas vidas. Uma assinatura sutil de uma mente onipresente e maléfica. Alô, quem fala? Pausa prolongada. Escuta atentamente. Há um leve, quase inaudível, ruído de estática e uma respiração pesada na linha, que corta e volta como se alguém estivesse ali, mas não quisesse ser ouvido. Não ouço nada. Quem é? Comenta consigo mesma, a voz perturbada, o arrepio subindo pela espinha. Estranho. Terrivelmente estranho. Ainda assim, a mente humana é mestre em tecer véus de conveniência sobre a dura realidade. O subconsciente alertava, gritava, mas a razão, prisioneira do desejo de paz, forçava uma negação teimosa. Não podiam dar vida aos fantasmas que habitavam o passado, não depois de tudo que haviam suportado para enterrá-los. Os incidentes eram apenas problemas técnicos, o preço da modernidade, erro de operadora. Palavras ocas, proferidas com uma confiança que na verdade tremia por dentro, um castelo de cartas erguido sobre a areia da incerteza. Ignorar era a única forma de sobreviver, eles acreditavam. Mal sabiam que era apenas a quietude que precede a tempestade. À noite em casa, juntos comentavam: É só a automação da casa, Sofia. Ou a rede de internet aqui na Bahia sempre instável. Ela, às vezes, pira sozinha. Nada demais. Deve ser alguma atualização mal feita. Acho que você tem razão, Lucas. E aquela ligação, Lucas? Quem sabe? Deve ter sido engano mesmo. Ou alguém discou o número errado. Essas coisas acontecem. A gente só não está mais acostumada com a vida normal, a tranquilidade, né? Mas a verdade, crua e fria, estava longe de ser um engano ou uma falha de sistema. Enquanto Lucas e Sofia se agarravam à sua frágil realidade de normalidade, um eco gelado e calculista reverberava nas sombras, transformando-se em uma sinfonia da vingança. Em seu QG impessoal, um santuário de telas e servidores, o maestro aguardava. Cristiano. Ele não trazia a impulsividade irascível do pai, Carlos, que o movia, mas uma sanha metódica. Quase um trabalho de arte macabra, tecida fio a fio por uma mente perturbadoramente calculista. Ah, Lucas, Sofia, vocês acreditam que a areia do tempo sepulta os segredos? Que a paz é um direito adquirido? Que a inocência é um véu que cobre o pecado? Tão patéticos. Papai lhes deu o inferno em vida. Eu lhes darei o inferno em morte, a morte da alma. Uma a uma, suas camadas de perfeição serão arrancadas, lentamente, dolorosamente. A dívida do meu sangue clama, e o pagamento será exorbitante. A mente humana é um labirinto, e o passado, um predador paciente que não tem pressa. Ele espera. Ele se esconde nas sombras mais tênues. E então, com a ponta de um dedo frio e certeiro, ele tocou a ferida mais profunda. O segredo que Lucas e Sofia juraram ter sepultado para sempre. Na quietude artificial daquela noite, o silêncio apenas pontuado pelo som distante das ondas, Lucas estava prestes a enfrentar não apenas uma recordação nebulosa, mas a evidência física e inegável de sua maldição. Um fragmento chocante de uma vida que ele desesperadamente tentava apagar. Ali, em sua tela, o passado se materializava. Uma foto de Carlos, parcialmente granulada,
mas com aquele sorriso frio e chantagista que Lucas jamais esqueceria. O mesmo homem que ele viu cair, cuja vida eles, Lucas e Sofia, juntos, haviam selado na escuridão. O segredo de sangue que pertencia apenas aos dois estava agora nas mãos de outro. E ele não seria misericordioso. A paz era uma mentira. A farsa estava naquele momento prestes a desmoronar. Carlos, não pode ser. Eu vi ele morrer. Eu senti o último suspiro. Ou será que ele sobreviveu? Que ele veio nos perseguir depois de todo esse tempo? Não pode ser. Deve ser só um problema no meu celular. Um bug. Um erro de sistema. Ele não contaria a Sofia. De jeito nenhum. A visão do horror nos olhos dela, o pânico que a consumiria, era um risco que ele não podia correr. Não agora, depois de tudo que eles haviam construído. A mente de Sofia era um terreno frágil, e aquela verdade seria um terremoto que ele sabia, não sobreviveria intacta. Aquilo, ele decidiu, seria seu fardo, seu segredo. O fardo de manter a farsa. O segredo da noite em que seu destino seria irreversivelmente selado por a vingança silenciosa. Lucas acreditou ter enterrado o passado, mas uma sombra se move. O jogo de Cristiano, o filho de Carlos, apenas começou. Que horrores se escondem na teia do hacker psicopata? E quem será a primeira peça a cair neste tabuleiro macabro do castelo de cartas? Capítulo 2 – O convite fatal. Aquele eco. A imagem distorcida na tela do celular de Lucas havia se fixado em sua retina como uma tatuagem sombria. O sol da Bahia, antes um manto de paz, agora parecia revelar rachaduras no castelo de cartas que eles haviam construído com tanto esmero. A cada raio de luz, uma sombra nova se formava. Lucas tentava disfarçar a tormenta em sua mente. A paranoia que, como um vírus silencioso, começava a corroer a base de sua falsa tranquilidade. Sofia, alheia à profundidade de seu terror, notava apenas a nuvem que pairava sobre os ombros de seu amado, uma inquietude sem nome que pressagiava a quebra iminente. No palco das obsessões, o maestro preparava seu próximo movimento, tão invisível quanto a fiação de um sistema de segurança perfeito. Cristiano. Enquanto Lucas debatia-se com o eco do passado em sua mente, a presa real estava à vista, trabalhando em seu refúgio de arte, a sutil Sofia. Cristiano, o psicopata hacker, não só compreendia a ganância como uma fraqueza humana primordial, mas também como o preço final poderia corromper até mesmo as intenções mais reabilitadas. Ele sabia que o antigo olho de Sofia para o valor e a facilidade de contornar regras era a isca perfeita para uma armadilha impossível de ser recusada, um golpe de sorte que escondia um punhal. A caçada silenciosa havia começado, e a teia seria tecida com fios de ouro e ilusão. Senhorita Camila, por favor, verifique meu calendário para os próximos 2 dias. Um e-mail. De um certo senhor Brandão. Ele se diz colecionador particular do Rio de Janeiro, interessado em uma obra rara, uma que está sob sigilo total, avaliada em um valor estratosférico. Deseja uma avaliação pessoal, em sua propriedade remota, para garantir a discrição absoluta. Parece uma oportunidade única, daquelas que não batem a porta 2 vezes. Uma propriedade remota, senhora? Um valor tão alto. A avaliação de obras tão valiosas costuma ser feita em local mais seguro, em ambientes mais controlados, não acha? Há sempre riscos. Exatamente, Camila. A raridade, a exclusividade e a necessidade de sigilo exigem discrição total. Se é um negócio desse porte, a casa do cliente é onde faremos a avaliação. Confie em mim. Tenho um faro aguçado para essas coisas e para um golpe de sorte.
Este é um dos grandes, daqueles que mudam o jogo. Agende o voo para amanhã cedo. O quanto antes. Os números. Aqueles valores exorbitantes cintilavam como uma miragem na mente de Sofia. A melodia de $1 milhão pela comissão, ecoando como uma canção de sedução fatal. Para ela, que moldara sua fortuna sobre os limites tênues da lei, era a chance dourada de provar a si mesma, de selar sua reinvenção sem precisar cruzar a linha do roubo. Lucas, enredado em sua própria paranoia pela foto de Carlos, falhava em perceber a teia mortal que se tecia ao redor de Sofia. O jato particular, rasgando o céu em direção ao Rio de Janeiro, era um prelúdio para um destino sombrio. Cada milha percorrida, cada nuvem deixada para trás, um passo mais profundo na teia gelada do caçador. A antiga ganância por um grande negócio obscurecia o alerta primordial. Ela estava caindo sem perceber. No aeroporto do Rio, ela desembarcou com a mesma discrição calculista com que operava em seu passado. Um carro de luxo, alugado em um nome fictício, a esperava, silencioso e sombrio. A paisagem urbana do Rio de Janeiro rapidamente deu lugar a estradas sinuosas, à medida que a civilização se dissipava no retrovisor. O ar rareava, e a densidade da mata que o cercava era um presságio, uma cortina verde que ocultava o que estava por vir. O luxo do carro não amenizava o crescente nó no estômago de Sofia. Ela estava se aproximando do seu destino, da armadilha. O motor silenciou e a quietude da natureza engoliu o som do carro, deixando apenas o zumbido insistente do silêncio, pesado como uma mortalha. A mansão erguia-se em meio ao isolamento ensurdecedor, um monumento à discrição do Sr. Brandão. Mas sua aura de grandiosidade era um disfarce, uma casca vazia. Sofia desceu do veículo, a brisa fria da noite, que carregava um cheiro quase imperceptível de algo químico, se misturando ao calor febril de sua excitação pelo negócio. Uma excitação que rapidamente se transformaria em desespero puro. Cada porta aberta, cada corredor escuro, um convite para o abismo. Ela não estava ali para negociar arte. Olá, Sr. Brandão? Tem alguém aqui? Que estranho silêncio. Onde está a segurança? A resposta veio não em palavras, mas em um vulto. Das sombras opressivas do grande hall, uma figura esguia emergiu. Uma sombra aterrorizante, vestida com a frieza de um capuz escuro e ostentando uma máscara branca e inexpressiva que trazia à mente um nome, um pesadelo: pânico. O coração de Sofia gelou. Uma onda de pavor a atingiu, brutal, visceral. Seus olhos se arregalaram em descrença e horror puro. Ela tentou. Girou nos calcanhares, a mente em um frenesi desgovernado, buscando a saída, a fuga, a salvação daquela cena que desmentia toda a promessa de um negócio. E então, o grito. Não. Quem é você? Seu corpo impulsionou-se para a frente, correndo desesperadamente em direção à porta de entrada. Mas um clique seco, eletrônico, reverberou pelo silêncio da mansão. A porta. Aquela mesma porta por onde ela havia entrado segundos antes, agora se fechou com uma brutalidade fria, selando sua fuga. Não era um arremesso simples, mas um comando. Cristiano. Ele não a perseguiu, ele a aprisionou. E então, em seu próprio tempo, moveu-se, lento, deliberado, com a calma sinistra de quem desfruta de cada batida do coração de sua vítima. Ele parou, a poucos metros de Sofia, a máscara branca parecendo observá-la. Sua voz irrompeu, cortante e sem emoção,
Um som digitalmente modificado com eco e um leve chiado eletrônico que aumentava a cada palavra. Um som que a rasgou por dentro. Sentiu a minha falta, Sofia? Não a minha, mas a dele, meu pai, Carlos. Lembra-se dele? O nome, como uma faca gelada, perfurou o último resquício de sua descrença. O rosto de Sofia contorceu-se em um misto de reconhecimento súbito e terror incontrolável. Seus olhos, arregalados, não conseguiam desviar da figura mascarada. Ela sabia. Ela se encolheu contra a porta agora trancada, o corpo tremendo, o pavor a dominando por completo. A pergunta se desfez em um fio de voz. O quê? Não, não pode ser. Quem é você? Isso é um engano. Avançando, a máscara impunha sua presença. Cristiano se aproximou, sua voz sádica, agora imponente. Ele a invadiu com suas palavras, com o conhecimento que só o filho de Carlos poderia ter. Eu sou a sua dívida. O filho que ele alertou. A memória do seu último respiro, Sofia. Daquele armazém. Daquela pistola dourada na sua mão. E de Lucas, o cúmplice. Vocês tentaram enterrar o segredo sob anos de luxo e falsidade. Mas meu pai previu. E eu sou a vingança. Eu sei tudo. Cada mentira, cada golpe e cada gota de sangue derramado. O rosto de Sofia se tornou um campo de batalha de terror e culpa. Suas súplicas vieram em uma voz falha, desabando em um desespero implacável, implorando por uma misericórdia que não existiria. Ela tentou justificar, tentou mudar a narrativa que ele tão friamente expunha. Era como lutar contra o destino. Não, por favor. Eu não queria. Foi um acidente. Legítima defesa. Não foi como você pensa. Pelo amor de Deus. Mas a voz gélida de Cristiano a interrompeu. Inabalável. Ele estendeu a mão para contê-la, seus olhos por trás da máscara fixos nela com uma intensidade arrepiante. Era o início da subjugação, não um diálogo, mas um veredito. Não foi um acidente, Sofia. Foi uma escolha. A escolha de vocês. E agora as escolhas de vocês terão consequências. E o show... ele precisa de um público, principalmente do Lucas. A luta foi desesperada, mas breve. Um frenesi impotente contra uma força impiedosa. A força controlada de Cristiano, combinada com a frieza de um predador, subjugou Sofia em segundos. Ele a imobilizou com uma eficiência robótica. Cada movimento calculado, sem um pingo de emoção em seu corpo. Cabos de nylon, finos, mas de uma resistência implacável, se apertavam em seus pulsos e tornozelos com a precisão letal de um predador que encurrala sua presa. O terror aumentou. Em seguida, sem uma única palavra, sem um gesto de hesitação, ele retirou um rolo de fita preta, larga, visualmente sufocante, e com movimentos calculados que cortavam o ar, amordaçou-a. O temor que Lucas havia tentado abafar, aquela foto de Carlos, transformava-se em uma certeza gelada que perfurava sua alma, centímetro por centímetro. Uma pressão leve, quase imperceptível, causou-lhe uma pontada de dor, um lembrete cruel e superficial de que ele a controlava, de que ela era um objeto em seu jogo sádico. E então, uma luz. Brilhante e fria, ela se acendeu de forma abrupta, focando cruelmente nela, em seu sofrimento, em sua humilhação, enquanto Cristiano a ajeitava em uma cadeira diante de uma câmera de celular montada em um tripé. Seu olhar, sádico e sem remorso, perscrutou Sofia, limpando qualquer minúscula mancha de sangue de um possível corte superficial no processo, com a frieza de quem observa uma obra de arte, e ajustando o enquadramento com a perfeição de um artista da crueldade. Tudo para que o show, o grande espetáculo de sua vingança,
fosse gravado em cada detalhe para seu público principal. Lucas. O relógio ticava incansável, na quietude sombria da mansão. As chamadas de Lucas, antes desesperadas e cheias de esperança, agora se tornavam um lamento solitário, ecoando em um abismo sem fundo. Cada toque inaudível era um tormento. A ausência de Sofia pesava como uma mortalha úmida sobre ele, sufocando-o. O terror nos olhos de Sofia era palpável, gritante, um eco mudo de seus gritos silenciados, esmagados pela crueldade daquele homem. A escuridão total veio a seguir, uma venda escura e espessa sobre seus olhos, aprofundando o terror da perda de visão, isolando-a em seu próprio pesadelo. Aquele homem estava no controle total, um mestre da dor, uma presença opressora que não podia ser combatida. Sofia, meu amor, por favor, atenda. O passado não era apenas um eco. Era uma voz. A voz de Cristiano. Uma vingança meticulosamente arquitetada que o atingia no coração, através de quem ele mais amava. A esperança se desintegrava, virando pó entre seus dedos. Ainda assim, a fria e implacável resposta não demorou. Um som arrepiante, uma notificação de mensagem cortando o silêncio fúnebre. O telefone de Lucas vibrou em sua mão, quase escorregando. Seus olhos se arregalaram em horror, refletindo a tela acesa que, de repente, preencheu-se com uma imagem que ele jamais esperaria, que rasgaria sua alma. Um vídeo. Granulado e tremido, era uma gravação em tempo real. Ali estava ela, Sofia, claramente amordaçada com fita escura, com os pulsos e tornozelos presos por cabos finos, seus olhos vendados com um tecido opaco. O rosto, pálido, contorcido em agonia muda, exibia sinais de exaustão extrema. O terror mudo marcado em cada linha de desespero, cada contusão leve na bochecha, o pequeno corte perto da boca, as fracas marcas das cordas nos pulsos que indicavam a luta desesperada. Ela estava em um cômodo de concreto frio e desolador. O terror inundou Lucas. Um grito, gutural, que rasgou a garganta, mas que ele não pôde ouvir, um eco silencioso em seu próprio tormento. Seu mundo colapsava. O castelo de cartas desmoronava sob o peso de seu próprio desespero. As lágrimas jorraram, quentes, incontroláveis, enquanto a imagem de Sofia se espelhava, distorcida, em seus olhos de horror. Era real. Um som de agonia inaudível, esmagado pela incredulidade e pelo desespero, tomou conta dele. E Lucas caiu de joelhos no chão frio da mansão. Um berro, desta vez audível, uma lâmina afiada de dor pura, cortando o silêncio. Aquele luxo, a falsa paz, tudo se tornara uma prisão. Cristiano havia atingido seu alvo. O jogo, o sangrento e implacável jogo, tinha apenas começado. A imagem congelou, mas o horror... o horror estava apenas começando a se desdobrar. Sofia nas garras de um sádico, o tempo correndo contra Lucas, preso nas teias de um jogo mortal. O sangue clamava por vingança, e Cristiano, o mestre da dor, estava pronto para iniciar seu espetáculo final. Para salvar a mulher que amava, Lucas terá que enfrentar desafios que o levarão ao limite de sua sanidade. Um passo em falso, e o preço será impagável. Quem vencerá este jogo sangrento? O filho sedento por retribuição ou o homem desesperado para salvar o seu amor? Capítulo final: O jogo sangrento do gato e rato. O berro de Lucas. O som seco da joelhada no chão frio da mansão. O vídeo de Sofia, amordaçada, vendada, ferida, rodava em um loop infernal em sua mente. O horror. Ele tentava ligar,
A voz rouca, o corpo em um frenesi. Para quem? Para a polícia? Para um amigo? Cada tentativa era uma falha. As linhas mudas. Os celulares pareciam desligados. Cristiano havia cortado todas as pontes. Lucas estava sozinho. Completamente sozinho. A mansão, antes um refúgio de luxo, agora era uma gaiola eletrônica. A cada segundo, a imagem de Sofia em agonia se intensificava. Uma tortura sem trégua, apenas o prelúdio do que viria. Ele era um homem de controle, um mestre da manipulação imobiliária, mas agora era um peão. Um peão em um tabuleiro que ele mal compreendia, jogado por uma mente insana. Então, o som. Não um toque, mas uma invasão. A tela do celular brilhou. E não era uma imagem. Era uma voz, fria, inexpressiva, digitalmente modulada, mas com a essência gélida de quem desfruta do tormento. A voz de Cristiano, a primeira peça do jogo. Um desafio que o levaria à própria base de seu novo império. Olá, Lucas. Surpreso? O show começou. Você tem 1 hora para encontrar o ponto cego do seu novo império. Aquele onde a verdade está submersa. Vá para a piscina principal da sua mansão. No fundo dela está a chave do seu passado e da sua próxima charada. Se falhar, Sofia aprenderá uma lição sobre o tempo e a asfixia. A piscina principal da mansão. O ponto cego. As palavras ecoaram na mente de Lucas como um raio. O suor escorria pelo rosto dele, não apenas pelo calor, mas pelo terror de uma verdade que ele sabia ter que enfrentar, sozinho e em sua própria casa. A humilhação. A cada segundo, o tic-tac impiedoso do relógio marcava o destino de Sofia. Ele correu. Não havia tempo a perder. A piscina principal da mansão. Água escura, profunda, refletindo as sombras. O ponto cego do seu novo império. Lucas não hesitou. Respirou fundo, o medo queimando em seus pulmões, e mergulhou nas profundezas frias. A cada segundo a água parecia mais pesada, a visibilidade diminuía, enquanto ele tateava, desesperado, procurando a chave. O oxigênio fugia. Enquanto ele lutava submerso, Sofia sentia cada segundo da falha dele. O mecanismo em seu tornozelo apertou. Um som metálico. A dor. Mais aguda agora, mas ainda controlada. Um lembrete cruel. A privação de ar que Lucas sentia era espelhada na dor de Sofia. Ele arriscava a vida em sua própria casa. Ela lutava para respirar em seu inferno particular. Por um milagre ou puro instinto de sobrevivência, os dedos de Lucas tocaram algo frio e metálico. A chave. Ele a agarrou, impulsionando-se para a superfície, os pulmões em brasa, o corpo tremendo. No cativeiro, Sofia arqueou o corpo, um gemido abafado pela mordaça, o terror se intensificando. Outros mecanismos. O ar frio parecia se intensificar, arrepiando seus pelos. Goteiras rítmicas. E o pior, a privação. De água, de comida. Sua boca, já seca pela fita, tornava-se um deserto. Sua mente, um turbilhão de desespero. Ela estava exausta, dolorida, fraca, mas ainda resistia. Sua vontade de viver e a esperança de que Lucas a encontraria eram os últimos fios que a prendiam à sanidade. Cada fracasso de Lucas, uma nova punição. Cada hora que passava, uma nova dor para Sofia. Ela não sabia o que ele enfrentava, apenas sentia as consequências, cravadas em sua carne. A chave. Mais do que um objeto, um portal. Aquele item submerso na piscina de sua própria mansão.
Lucas o usou para abrir uma caixa de quebra-cabeças eletrônicos que Cristiano havia deixado para ele. A mente de Lucas, à beira da exaustão, mergulhou no passado de Sofia. Cada detalhe, cada roubo, cada joia. Ele vasculhou memórias de artigos antigos, de notícias veladas, até que um novo local surgiu. Não era apenas um lugar. Era o palco da vida e do novo sonho de Sofia, o antiquário dela, onde ela tentava se redimir. E onde a próxima charada aguardava um desafio que não atingiria só a ele, mas a alma de Sofia. O tempo, cruel, começava a correr novamente. No coração da galeria, entre peças de arte inestimáveis que Sofia dedicava à sua nova vida, um telão antes inativo ganhou vida, ativado remotamente. As imagens que surgiram não eram de Lucas, eram de Sofia. Não da Sofia atual, mas de uma Sofia mais jovem, furtiva, em momentos-chave de seus roubos mais audaciosos, acompanhadas de dados de polícia e trechos de notícias antigas sobre as investigações. A humilhação era pública, porém apenas ele, Lucas, via o telão e entendia o que realmente significava. A humilhação. Cristiano não queria apenas a dor física, queria a vergonha. A próxima charada apareceu na tela, logo abaixo das imagens humilhantes. Um novo ultimato. Desta vez, o desafio era físico. Uma complexa rede de feixes laser protegia uma caixa de vidro no centro da sala. Dentro, a última pista. Lucas teria que atravessar a rede, sem tocar em um único feixe, ou um alarme acionaria uma punição ainda mais cruel para Sofia. O relógio, mais implacável do que nunca, começou a correr novamente. Enquanto Lucas desvendava o passado em meio à sua própria humilhação, Sofia sentia cada segundo da falha dele em sua pele, um suplício silencioso. O mecanismo em seu tornozelo apertou novamente, com um som metálico mais agudo, e a dor, excruciante, irradiava por sua perna. O ar frio do cativeiro parecia se intensificar, com um odor metálico e asfixiante, arrepiando seus pelos. Goteiras rítmicas ecoavam, transformando-se em um martírio enlouquecedor. Seu corpo clamava por alívio, sua mente, um turbilhão de desespero e agonia crescente. Ela estava exausta, dolorida, fraca, mas ainda resistia. A dor de Sofia no cativeiro era um fantasma que perseguia Lucas em cada fibra de seu ser. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que cada segundo contava. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ele finalizou o desafio no antiquário. Lucas conseguiu. Desviou dos feixes, abriu a caixa de vidro que protegia a última pista. Ali, a última pista. Não era um endereço da Bahia. Eram as coordenadas de um lugar que assombrava seus pesadelos. Uma mansão remota no interior do Rio de Janeiro. Não a de Carlos, mas um local luxuoso e isolado. Uma propriedade de fachada perfeita que escondia a frieza e a desolação de seu passado. Um passado que, embora não ligado diretamente a este lugar físico, ecoava ali em seu coração. Cristiano não queria apenas vê-los rastejar. Queria que Lucas retornasse a um palco de seu crime. O palco final de sua tragédia. Com o coração em frangalhos, Lucas mal percebeu a exaustão. Aquele era o fim do jogo. O último ato. Ele precisava chegar lá. Precisava salvar Sofia. Custasse o que custasse. Um avião comercial noturno. Uma corrida frenética pelas estradas escuras. O medo era um motor, a adrenalina uma droga. O caminho para o rio parecia a jornada para o inferno, e ele sabia que não havia mais volta. A última charada.
O desespero de Lucas o levou ao único tipo de lugar que ele jamais quisera pisar novamente. Uma mansão isolada no coração do interior do Rio. Um local luxuoso, mas abandonado, que ecoava a frieza e a desolação de seu passado. Uma sombra inescapável. O ar era pesado, com o cheiro de mofo e memória. E lá, no centro do grande salão empoeirado, a visão gelou seu sangue, drenando toda a esperança. Uma câmara de vidro. Cilíndrica e translúcida, ela emergia do chão como uma cápsula futurista. Dentro dela, Sofia. Amarrada a uma cadeira, seu corpo visivelmente enfraquecido, os olhos vendados e a boca amordaçada. E o terror final. A água, gélida e impiedosa, já começava a preencher o compartimento, subindo, inexoravelmente, um pesadelo líquido, a vida dela pendurada por um fio. E então, ele surgiu. Cristiano. A máscara, a voz modulada, a presença gélida. Ele não estava ali para um resgate. Estava ali para o grande finale, para ver o desespero de Lucas, para saborear cada gota de sua vingança, para fechar o círculo de dor e sangue que seu pai havia iniciado, e ele tinha a arma para isso. Parabéns, Lucas. Você chegou. No palco final. Eu sabia que viria. O amor, o desespero. São gatilhos tão previsíveis. Ela não está bonita, não é? Sofia pagou por suas falhas. Cada minuto de atraso, uma nova dor. E agora, o grande finale. Seu amor será a sua morte. De joelhos. Veja. Veja o que vocês fizeram. E veja o que eu vou fazer. Você e Sofia. Juntos. Como deveriam ter sido desde o início. No inferno. Lucas viu Sofia. Ferida, exausta. A vida quase se esvaindo na câmara de vidro que se enchia. O terror puro no olhar dela era um espelho da própria alma de Lucas. A dor, a raiva, o desespero. Cristiano, em sua arrogância psicopata, retirou do cinto uma pistola, prateada, idêntica à de seu pai, Carlos. Uma arma como a que Lucas vira antes. Ele apontou para Sofia com um sorriso sádico por trás da máscara e ativou um mecanismo. Um bip agudo cortou o ar. No painel, a contagem surgiu em vermelho digital. 180 segundos. 3 minutos. 3 minutos para Sofia se afogar. Cristiano queria que Lucas testemunhasse o fim, impotente. Queria cada segundo de agonia. Ele ria, um som seco e sádico, desfrutando do tormento de suas presas. Mas a arrogância, mesmo a de um psicopata, pode ser uma falha fatal. E a vingança tem um preço. O bip agudo ecoou pelo salão. O relógio começou a girar, implacável. 380 segundos. A voz gélida de Cristiano cortou o ar. Você chegou tarde demais, Lucas. Em 3 minutos, sua amada estará morta. Lucas não hesitou. A pistola dourada que ele havia trazido consigo do refúgio da Bahia como um último trunfo estava em sua mão. Tremendo de raiva e desespero, ele a ergueu. Mas Cristiano não esperou. O disparo da pistola prateada rasgou o ar. A bala atingiu uma pilastra atrás de Lucas, estilhaçando o gesso. Lucas se protegeu, tentando avançar. Disparou contra Cristiano, mas também errou. Outro tiro. Dessa vez a bala raspou seu braço, rasgando a pele, arrancando um grito de dor e fazendo sua pistola dourada cair, deslizando pelo chão, o brilho ofuscado pela poeira. Cristiano avançou seguro da vitória, um sorriso de escárnio visível por trás da máscara. Sem arma agora? Patético! E aí vai tentar o quê? Chorar? Mas a fúria cega tomou conta de Lucas. Não havia tempo para chorar.
Ele partiu para cima. Investiu com uma fúria selvagem, sem pensar em estratégia. Ambos colidiram com um baque surdo, caindo sobre os destroços do chão. Um combate corpo a corpo irrompeu. Brutal, desesperado. Cristiano tentou alcançar sua pistola prateada caída, mas Lucas o bloqueou com um chute. Recebeu um soco no rosto que o fez cambalear. Revidou com uma cabeçada. Os dois rolaram pelo chão, batendo contra uma estante velha. Vidros e livros desabaram sobre eles. O relógio continuava a girar, impiedoso, o tempo para Sofia se esgotando. Entre os estilhaços e a poeira, um brilho dourado. A arma de Sofia que Lucas trouxera até o combate final. Ele esticou o braço desesperado. Cristiano agarrou sua perna tentando impedi-lo. Lucas chutou, livrou-se do aperto. Agarrou a arma, apontou e disparou. Um tiro no ombro de Cristiano. Outro no abdômen. O último certeiro no coração. Cristiano cambaleou, a máscara de pânico, agora rachada, revelando um lampejo de choque, raiva e traição em seus olhos antes que seu corpo desabasse, inerte, contra o chão. Morto. A pistola prateada jazia caída. Mas o mecanismo de Sofia, o relógio, o painel agora exibia 20 segundos. A água estava quase no pescoço de Sofia. Lucas correu, mancando, até o terminal. Sofia estava quase submersa, a imagem do pavor absoluto em seus olhos. Entre alarmes e vapores, um botão vermelho piscava, com a inscrição Emergência. Cancelar operação. Lucas ergueu a mão ensanguentada e apertou o botão. O ruído infernal cessou. A água parou de subir. A câmara se abriu com um baque abafado. Sofia desabou em seus braços. Viva, por um fio. A vitória havia sido dele, mas a um custo inimaginável. O silêncio que se seguiu aos disparos foi ensurdecedor. Com mãos trêmulas e desesperadas, ele a libertou das amarras e da venda, amparando-a enquanto o corpo dela, encharcado e fraco, balançava perigosamente na abertura da câmara. O rosto dela, pálido, com os olhos inchados e o corpo fraco, era a prova viva da tortura. Gravemente ferida, mas viva. Lucas a amparou, a consciência plena de que o tempo era seu inimigo e que a polícia, em seus termos, não poderia estar envolvida. Não ali. Não com o passado que os assombrava, o segredo deles. Rapidamente, com Sofia nos braços, Lucas correu para o carro dele, aquele que o trouxe até a mansão isolada, a chave já na ignição. Eles fugiram, sumiram na noite, deixaram para trás o palco do terror, o corpo inerte do caçador, a mansão silenciosa e a história que as autoridades, ao chegarem horas depois, encontrariam como um mistério macabro e sem testemunhas. A história de Carlos, de Lucas, de Sofia, de Cristiano, jamais seria desvendada publicamente. O passado deles ainda velado. Dias, semanas depois, em um leito de hospital, Sofia repousava, seu corpo físico curando, mas sua alma estava marcada para sempre. Lucas, ao seu lado, carregava o peso de sua própria vitória, um fardo pesado de horror vivido. O castelo de cartas havia desmoronado para a vingança de Cristiano, mas a vida de Lucas e Sofia, ela se reergueu. A reputação, a fortuna, permaneceram intactas aos olhos do mundo. Um golpe perfeito de fuga que evitou a exposição. Mas o preço da sobrevivência foi a perda da ilusão de paz, o terror profundo que jamais os abandonaria, a sombra que os acompanharia para sempre.
Eles sobreviveram ao jogo sangrento de Cristiano. Eles venceram a ameaça direta. Mas a paz, a verdadeira paz, essa talvez nunca mais viria. O terror havia vencido uma batalha. A escuridão, no fim, sempre encontra seu caminho, mas eles estavam juntos. Vitoriosos, sim, mas eternamente cicatrizados. Unidos por um trauma que os tornaria mais fortes, ou os consumiria. O jogo de Cristiano havia chegado ao seu fim sangrento. Lucas e Sofia venceram a batalha mais brutal de suas vidas, mas o castelo de cartas que eles tentaram construir sobre os segredos do passado desmoronou, deixando cicatrizes profundas e permanentes. Uma vitória com um custo incalculável. Eles sobreviveram, mas o terror que enfrentaram os marcou para sempre. O que o futuro guarda para Lucas e Sofia agora? E você, espectador, teria coragem de enfrentar os horrores de seu próprio passado? Se você mergulhou de cabeça nesta trama de suspense, mistério e reviravoltas, se cada segundo de O Castelo de Cartas te prendeu e te chocou, então não deixe de inscrever-se agora no Trama Novelas. Ative o sininho para ser o primeiro a descobrir as próximas novelas completas que preparamos para você. Deixe seu like se esta história te marcou e compartilhe com quem também ama um bom thriller psicológico. Porque no Trama Novelas, a escuridão sempre encontra seu caminho. E as histórias? As histórias são infinitas. Até o próximo mergulho nas sombras. Trama Novelas.